Nós estamos orando com os salmos e hoje nós temos o privilégio de avançar um pouquinho nesse nosso estudo, como temos feito, e a cada salmo nós somos abençoados pelo que Deus tem falado aos nossos corações. Hoje eu convido você, abra o Salmo 28, abra a sua Bíblia, acompanhe-nos nesta reflexão, pois ela é muito importante. Diferente das demais até aqui e diferente das outras que virão nos 150 salmos que temos na palavra de Deus. E por que o Salmo 28 é diferente? Porque ele vai falar ao nosso coração que oração nunca é em vão. Oração não será em vão. Orar é um privilégio. E eu digo isso pelo simples fato da certeza que nós temos que nós somos ouvidos enquanto nós oramos. Só isso já é motivador para provocar no meu coração e no seu o desejo de orar mais. Ser ouvido por Deus já é motivo suficiente para gerar no nosso coração a gratidão. Foi exatamente esse sentimento que o salmista teve quando ele compôs o Salmo 28 e explodiu de alegria, quando ele disse: bendito seja o Senhor que me ouviu. Então deixe-me tomar posse dessa palavra e dizer a você que está me ouvindo: Deus te ouve, creia nisso e ore mais, porque a oração nunca será em vão. Spurgeon, certa vez analisando esse salmo, ele disse algo muito interessante. Ele escreveu: quando consideramos a prontidão do Senhor em nos ouvir e a sua capacidade em nos ajudar, olha só, identificamos boas razões para direcionar todas as nossas súplicas imediatamente ao Deus da nossa salvação. Sabe o que ele está querendo dizer, concordando com Davi? Que ser ouvido por Deus é o maior milagre que um ser humano pode almejar receber na vida. Exatamente por isso, o autor do Salmo, Davi, ele orava e ele orava muito. E sabe por que ele orava? Porque ele sabia que Deus o ouvia. Ele se dedicou à oração em muitas circunstâncias, em muitos perigos, em muitas situações que exigiam dele um clamor. Mas agora no Salmo 28, ele para tudo para prestar uma ação de graças a Deus. E aqui está o diferencial. Davi presta ação de graças a Deus não pelas respostas positivas das orações que ele teve, mas ele agradece a Deus pelo simples fato dele ser ouvido por Deus. Que atitude nobre. Calvino, analisando também esse salmo, 500 anos aí passados, ele disse algo muito interessante. Ele diz que Davi quis confirmar pelo seu próprio exemplo que Deus está pronto para levar ajuda ao seu povo sempre que o seu povo o buscar em verdade e em sinceridade. Deus está pronto, mas ele completa: pessoas más e hipócritas fogem para Deus quando estão sobrecarregadas de dificuldades, mas assim que escapam delas, eles esquecem seu libertador e consequentemente não lhe agradecem. Ingratidão é algo sério, ingratidão é algo lamentável. A história narrada em Lucas daqueles 10 leprosos que a gente tanto conhece é um belo exemplo do que Jesus quer dizer quando tantos são abençoados e tão poucos retornam para agradecer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que me acompanha: gratidão, ela é um valor tão alto e tão nobre que você não pode esperar de qualquer pessoa. Tem gente que é barata demais, que não sabe o que agradecer, principalmente pelo simples fato de ser ouvida por Deus. Então Davi, ele muda o rumo das suas orações até aqui, para de lamentar e começa a agradecer a Deus, mesmo
tendo algumas circunstâncias em sua volta que não foram alteradas, porque gratidão não depende da ocasião, gratidão depende da nossa atitude em relação a tudo que acontece em nossa volta. Queridos, não importam quais sejam as respostas dadas às nossas orações, ou se é que essas respostas chegam a acontecer. Como também não importa se as coisas em nossa volta mudaram ou não mudaram. Devemos, assim como Davi, agradecer a Deus hoje mesmo, pelo simples fato de sermos ouvidos por Ele. E aqui eu te faço uma pergunta. Eu queria que você fosse muito sincero ao responder isso para o Espírito Santo. Você já orou pedindo apenas para ser ouvido por Deus? E depois, você agradeceu com a convicção de que de fato você foi ouvido? Essa, com certeza, é a maior demonstração de fé e de confiança que se tem em Deus, independente das crises. Todos nós somos bons em pedir, até lembramos de agradecer quando nós recebemos o que nós queremos, quando a resposta é positiva. Porém, quando a gente não agradece pelas coisas que acontecem em nossa volta, pelas demais circunstâncias que são mais frequentes do que o sim que Deus nos manda, quando a gente não agradece pelo simples fato de se sentir ouvido e pertencido a Deus, é uma marca de adoecimento. É uma marca de que nós estamos doentes. Mas os salmos, graças a Deus, foram deixados pelo Senhor como remédios para a nossa alma. E aqui Davi deixou a receita de como curar-nos desse mal. E eu digo a você, sempre diga obrigado por tudo. Entretanto, quando você não tiver motivo nenhum, agradeça também. Porque você está sendo ouvido por Deus e isso basta. Deus está te ouvindo e isso é magnífico. Deixa eu dizer uma coisa, espero que você entenda o que eu estou querendo falar para você. Você, quando ora e Deus te ouve, você pertence a uma porcentagem mínima de seres humanos na face da terra, que são privilegiados com a paternidade divina e que contam com os ouvidos do Eterno à sua disposição. Você já pensou nisso? Então agradeça. Tem privilégio maior na sua vida do que saber que você fala e Deus te ouve, que Deus ele para tudo para ouvir o seu clamor, para atender ao seu chamado, ao seu pedido. Davi faz isso em dois momentos distintos. Ele move-se de uma crise para a confiança plena em Deus. Ele começa assim, mostrando a sua visão pessoal, que depois termina em um louvor grandioso. Ele parte de uma crise para um louvor. Veja lá no primeiro versículo do Salmo 28. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não emudeças ou não se faça de surdo para comigo. Não suceda que calando-te a meu respeito ou fazendo-se de mudo, eu me torne semelhante aos que descem a cova. Davi está clamando porque ele sabe que Deus ouve. Nós clamamos porque sabemos que Deus nos ouve. Deus nunca fica surdo às nossas petições, nunca. Por isso nós oramos, por isso nós clamamos, porque Ele está ouvindo, Ele não fica mudo para conosco, porque Ele sabe que nós clamamos, mas precisamos ouvir a sua voz. Então sabe o que Ele faz? Ele continua falando, e Ele fala pela nossa consciência, mostrando-nos o que é certo e o que é errado, aquele incômodo quando fazemos algo que desagrada ao coração de Deus. Ele fala por meio da sua maravilhosa criação, como já vimos aqui nos Salmos, mas acima de tudo, Ele fala por meio da sua palavra, a Bíblia. E aqui eu te faço mais uma pergunta, você já clamou por isso e depois agradeceu pelo simples fato de ter uma Bíblia na sua mão, de ter a facilidade e a liberdade de ter a palavra de Deus à sua disposição? Você já parou e agradeceu a Deus só de saber que Ele está te ouvindo? E nesse exato momento, enquanto estamos aqui, Ele está nos ouvindo, porque Deus sempre estará à distância de uma oração.
E não importa como ela será feita, se deitado, ajoelhado, se sentado, não importa o como, o ato, porque oração não é um ato, é um estilo de vida de quem vive ligado a Deus. Deus, o seu Deus, Ele não está surdo, então fale com Ele. Ele não está mudo, então abra a sua Bíblia e ouça Ele falando com você. Ouça o seu sussurro maravilhoso, antes de precisar ouvir o grito de Deus no megafone, por meio do sofrimento, como disse C.S. Lewis, certa vez, que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Davi continua: ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamo, quando levanto as minhas mãos para o teu santo templo. Ele está demonstrando aqui uma atitude de adoração pública e ao mesmo tempo individual no culto a Deus. Ele não levanta as mãos na adoração para parecer piedoso às outras pessoas, mas ele faz isso para demonstrar dependência total a Deus. Já parou para pensar que qualquer pessoa em desespero, precisando de socorro, a primeira coisa que ele faz, ele estende as mãos? Ele estende a mão para pedir alguma coisa, para receber alguma coisa, para se agarrar em alguma coisa. Davi está dizendo: eu estendo as mãos porque só o Senhor pode me socorrer. Ele estende as mãos adorando, como se dissesse que só Deus pode atender quando eu imploro para Ele. Aí depois ele começa uma série de imprecações. Imprecações são orações não desejando vingança e o mal do inimigo, não, mas exigindo ou pedindo a Deus a justiça retributiva, que uma hora ou outra chega aos maus. Olha o que ele diz: não me arraste juntamente com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus feitos. Dá-lhes conforme o que fizeram as suas mãos. Retribui-lhes o que eles merecem. Porquanto eles não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito. Ele os derrubará e não os reedificará. Todos os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, são na verdade inimigos diretos de Deus. Foi isso que Jesus falou para Paulo: Paulo, é a mim que você persegue. O nosso desejo deve ser por agradecer, porque nós somos ouvidos por Deus. Mas também devemos e podemos pedir que as pessoas más em nossa volta sejam transformados ao invés de destruídos. Uma das formas dos maus entenderem a vontade de Deus é pelo castigo, pela retribuição aos seus atos maus. É triste, mas é real. O provérbio popular que diz: se alguém não vem pelo amor, ele vem pela dor. Davi explode em adoração, e no versículo 6, bendito seja o Senhor, porque Ele ouviu a voz das minhas súplicas. Ele vai completar essa verdade no próximo versículo, dizendo que ele tinha certeza que Deus já o escutava, que Deus já fazia uma intervenção ao seu favor. Davi, ele não confiou em vão, por isso ele orava. Ele descobriu por experiência que Deus, Ele possui um poder sempre presente para preservar os seus servos. Ele descobriu qual é a verdadeira alegria, o fato de Deus ser favorável a nós e nos ouvir, e por essa razão Ele prometeu que sempre viveria consciente de Deus e agradecido por Ele. Sabe como? Por meio da oração. Oração nunca será em vão. Nunca mesmo. Você não precisa de motivos para agradecer a Deus. Deus é o seu motivo de gratidão. Você sabe, Don Moen e Paul Baloche, eles escreveram uma música em inglês muito bonita, que a primeira igreja batista de Curitiba fez uma versão em português e deu o nome Graças Dou. E diz assim: aqui diante de ti eu tenho tanto para te agradecer.
Então, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, com o meu coração e o meu louvor, e com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou. E termina: tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou. Agradeça a Deus pelo simples fato dele ouvir a sua oração. Davi enche o peito de alegria, ele vai caminhar para o final desse salmo, dizendo no versículo 7, o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele confiou o meu coração, e eu fui socorrido, pelo que meu coração, olha o termo que ele usa, ele salta de prazer, ele está pulando no peito, saindo pela boca, e com o meu cântico, eu o louvarei. E assim ele vai terminar, invertendo o seu discurso, terminando em uma verdadeira adoração. Davi, ele vai dizer que Deus ouve individualmente o seu povo, mas ele ouve somente aquele que está envolvido coletivamente com o seu povo, a sua igreja. Veja se você entende isso. Deus, ele te ouve, mas ele espera de você e exige de você envolvimento com a sua igreja, com o seu povo. Queridos, como é importante o nosso amor pela casa de Deus. Espero que salmo após salmo você esteja entendendo isso, que não existe cristianismo individual, cristianismo avulso, cristianismo por sua própria conta. Olha o versículo 8, o Senhor é a força de quem, querido? Do seu povo, da sua igreja. Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Aqui ungido, ele está falando no aspecto mesmo da própria igreja sendo liberta. Em outros momentos ele vai usar essa linguagem também. Ele diz, ore pelo próximo, ore pelas pessoas em sua volta, mesmo que algum desconhecido, passando na rua, ore por alguém, porque a oração nunca é em vão. Andando de ônibus, ore pelo motorista, pelos passageiros, oração nunca é em vão. Passou um avião sobre a sua cabeça, ore por aqueles que estão ali dentro, oração nunca é em vão. A oração de um filho de Deus, ela pode muito em seus efeitos. Queridos, que privilégio é fazer parte do povo santo escolhido de Deus e poder ter a certeza que somos ouvidos por Ele. Já parou para pensar o quanto você é privilegiado? O Rei eterno, Criador de todas as coisas, o Deus soberano, santo, puro, Ele se abaixa do céu para ouvir cada um de nós quando nós oramos. Já parou para pensar o quanto você é especial para Ele? 9, salva o teu povo, a sua igreja, e abençoa a tua herança, apacenta-os e exaltas para sempre. Davi olha para Deus e vê que Deus considera o seu povo, eu e você, todos os cristãos espalhados pelo mundo, verdadeiramente salvos. Deus considera como sua propriedade mais preciosa, sua herança mais importante ao mundo, a coroa da sua criação. E sabe o que Deus faz? Ele salva, Ele abençoa o seu povo, Ele apacenta o seu povo como ovelha, desde que o seu povo o reconheça como Senhor e o sirva coletivamente. Sabe onde? Na sua igreja, feita especialmente para Ele. Então eu termino desafiando você, ore mais, ore muito mais, ore sempre, ore por todos, ore em qualquer momento, ore sem cessar. E sabe por quê? Porque Deus te ouve. Só o fato de ser ouvido por Deus já é a maior resposta à sua oração. Por isso, agradeça de todo o coração, ore, pois oração nunca será em vão. Se você entendeu isso, eu convido você a orar comigo. Obrigado, Deus, pelo simples fato de saber que o Senhor nos ouve, enquanto clamamos, enquanto oramos, enquanto agradecemos ao Senhor.
Obrigado por se fazer presente em nossa vida. Obrigado por derramar tanta bondade e misericórdia sobre cada um de nós. E obrigado, Deus, porque os seus ouvidos não estão surdos e os seus lábios não estão mudos. O Senhor quer nos ouvir e quer falar ao nosso coração como fez agora. E por isso nós dizemos obrigado e dizemos em nome de Jesus, amém.